Voltamos, segunda parte. Rebequita já entrou. Fala só um oizinho, Rebeca, pra eu conseguir te adicionar. Oi, irmã, tá com saudades? Manda um beijo pra Uni. Leninha. Oi! Nossa, agora foi rápido. Foi, a gente tá profissional nesse negócio. Qual que é, então, Rebeca, a sua terceira música? Minha terceira música, para não dizer que eu sou só música clássica cult, é Dog's Days Are Over, da Florence and the Machine. É uma música que tocou muito em baladinha em 2015, ainda toca bastante, enfim, é uma música bem festeira. Posso falar dela? Pode começar falando? Pode, eu vou escrevendo aqui, mas você vai falando. Vou escrever o Tá, nome dela pra fixar, pra galera, se quiser pesquisar. beleza. Ela representa, na verdade, um momento festeiro e de celebração da minha vida, que foi o momento que eu vivi o intercâmbio e que foi só festa mesmo, foi só passar por muitas coisas de autoconhecimento, mas assim, só a parte boa da vida, né? Que é você poder estar viajando, conhecendo gente nova, experimentando coisas novas. É, e para mim, era meu momento de recompensa, assim, de tipo, eu fui para o intercâmbio em 2015, que foi quando essa música estava explodida, assim, em baladas no geral. E em 2014 eu tinha acabado de terminar um relacionamento bem conturbado, bem pesado, intenso. Então eu fui para o intercâmbio com um coração um pouco apertado e pesado, de tipo, o que me espera do outro lado do mundo, porque eu preciso dessa renovação. E eu fui de peito aberto para descobrir coisas novas, então isso me trouxe presentes maravilhosos, que foi experimentar coisas novas. E aí, por que eu escolhi ela? Porque toda vez que eu ouço ela hoje, tipo, se eu tô numa festa e ela começa a tocar, é aquela música que eu paro e falo assim, essa é a minha música! Porque ela me traz essa sensação de festa, de um momento da minha vida que eu fui muito feliz e estava fazendo muita coisa nova, experimentando muita coisa nova, que eu estava me conhecendo muito individualmente. Então, ela me lembra um momento, um período da minha vida de festa, assim, de diversão, de celebração, de recompensa. E ela justamente fala de, tipo assim, os dias de cão acabaram, né? Tipo, você pode ser feliz agora. Então, curte, porque esse é o seu momento de curtir. E é isso, assim, ela não tem muito mistério, não tem muito segredo, ela me toca dessa maneira, ela é só isso, assim, e eu acho que isso E já tudo é isso. muito, assim, exatamente, tipo, não tem nenhuma uma confabulação sobre, tipo, de essa parte da letra, me lembra um momento de angustiante e tudo mais, eu acho que, assim, a gente às vezes lembra tanto das coisas ruins e frustrantes e negativas e angustiantes, e eu quis trazer alguma coisa que me lembrasse uma coisa positiva na minha vida, assim, que é um agradecimento, assim, pelas coisas boas que eu tive. Então eu acho que é a música que me traz essa coisa da felicidade plena, assim, tipo, tudo que eu tinha para viver, eu vivi aqui, eu me permiti, e os dias de cães acabaram, então é isso, assim. Eu acho que ela é curta, mas ela é isso, assim, ela é completa desse jeito. Uhum. Ela é muito boa, né? Tipo, de ouvir, de ficar realmente dançando. E aí eu fiquei dançando a beça com ela hoje, de manhã. E ela, logo depois da Elis, né? Tipo, deu uma acordada assim no meu corpo, que ela traz uma energia, né? Tipo assim, de empolgação. E aí depois eu coloquei isso nas sensações, nas emoções. Mas para falar do corpo dançante, assim, o iniciozinho dela tem como se fosse tipo um reloginho, como se fosse assim, tipo,
estamos contando as horas, que talvez pode ter sido até uma ansiedade para você. Caraca, o intercâmbio tá chegando, não sei o quê, como é que foi, né? Provavelmente, tipo assim, aí eu fiquei, né, marcando o tempo com um pezinho, né, e com os dedos fazendo assim, né? Que é uma partezinha, introdução inicialzinha, assim, dela. E aí depois vem uma parte que ela fica batendo umas palmas, ainda perto da introdução. E eu fiquei muito, né, com os ombros de uma maneira assim alternada, como se tivesse mesmo preparando as costas para um voo, assim. Essa foi a sensação corporal com essa melodia depois do reloginho. E aí depois, enfim, o momento que a música estoura, que aí veio tipo assim, o corpo todo, tanto movimentos circulares quanto movimentos retos, assim. Então foi uma parada bem, tipo, de explorar bastante. E aí, olha só, acho que faz até uma relação com o que você falou, que tipo, que tinha de tudo, né? Nas possibilidades corporais, por causa da melodia, né? A melodia traz isso. E aí, tem uma parte que eu fiquei, né? Que eu acho que eu não especifiquei aqui, mas eu acho que foi a parte do refrão, né? Que o refrão dá uma estourada. Que foram mais chutes, assim, né? Tipo assim, eu acho que são saltitos com chutes, assim, de felicidade. Mas tem uns momentos que o pé dá uma fincada no chão e aí eu fico movimentando o quadril. Ou seja, né? Nas sensações e emoções eu botei aqui, tipo assim, vontade de mexer o corpo todo e, tipo assim, sensação de que tudo é possível neste corpo. E aí eu acho que mostra bastante a abertura que você tava para viajar, né? Tipo assim, vamos ver o que vai vir para mim, tipo, quero experimentar. E aí eu coloquei nas emoções, né? Alegria, liberdade, felicidade e disposição. E aí eu fiquei um pouco impactada, confesso, com a letra. Porque eu achava que, né, por essa melodia tão alegre, essas sensações tão eufóricas, a letra fosse ser, tipo assim, também muito pro alto. E ela tem umas partes que elas são meio que parece que, tipo, tá angustiante, né? Essa felicidade, tipo, ela fala assim, você tá pronta pra encarar essa felicidade? Aí eu fiquei com uma sensação de término de relacionamento com a letra dela. Você já tinha lido a tradução? Tu viu a Aham. tradução? Não? Ah, tá. Aí eu fiquei assim, pô, será que é um término de relacionamento? Eu tava achando que, tipo, era só liberdade, felicidade e tal. Mas, na verdade, tipo assim, é uma liberdade. Aí, com a letra, me deu uma sensação de que era uma liberdade um tanto angustiante, porque você tava, tipo assim, numa relação, né? Então, acaba, né, meio que trazendo, assim, tipo, pô, como é que será isso, né? E ela até usa. Ela fala, você tem coragem para receber essa felicidade, ela vai vir que nem um tiro nas costas, ela usa umas coisas meio assim. Então eu fiquei meio que uma relação meio dupla aí, e a parte que eu trouxe da letra é: e eu nunca quis nada com nada de você, exceto tudo que você tinha, e o que restou após disso também. Aí eu fiquei, caraca, isso aqui é uma relação, né? Uma relação tensa para ser terminado. Tipo assim, eu não quero nada de você, exceto tudo e o que restar. Se restar alguma coisa, eu quero também. E aí eu fiquei, tipo, uma sensação de uma relação, assim, abusiva, né? Com essa letra daqui, com esse trecho. Mas ela fala, né, também depois, que quando, após terminar, após, né, como se fosse se livrar, que parece que é um embuste, ela vai correr pra família, correr pros pais e correr pros irmãos, e aí, tipo assim, pros filhos, e aí ela vai, tipo, receber esse amor e dar amor. Então, é tipo assim, eu acho que parece mesmo, assim, que você colocou de, tipo, sair de um relacionamento, talvez tóxico, tipo assim, voar. Agora também eu vou pro mundo e isso aqui vai ser, tipo, liberdade. E essa foi a interpretação que eu tive, e agora misturando um pouco com o que você falou também, né? Mas o que eu trouxe aqui, tipo, da letra é término de relação e a angústia também com o fim. Tipo, porque esse fim para levar a felicidade tá parecendo ser minimamente angustiante aí, né? Porque um tiro nas costas não deve ser uma coisa muito boa. Sim. Eu separei eu destaquei uma parte da letra que é tipo, deixe todo o seu amor e o seu anseio para trás. Você não pode carregá-los consigo, se quiser sobreviver. Então tipo assim, deixa isso aí para trás
porque você não vai conseguir alcançar a sua felicidade se você não deixar isso para trás. Você não pode carregar isso contigo. Famoso embuste. Famoso embuste. E aí é isso, tinha tudo a ver. Assim, eu tava realmente saindo de uma relação tensa e tava indo pro intercâmbio e eu tava, né, eu não tive o tempo do luto do fim do relacionamento. Eu embarquei pro intercâmbio no dia seguinte, vamos dizer assim. Então era uma escolha de tipo assim, ou eu chego no meu intercâmbio e vivo esse luto, ou eu deixo isso para trás. E aí eu deixei para trás. Então eu vivi muito intensamente desde o meu primeiro dia de intercâmbio, porque era minha escolha de libertação, assim. E nossa, o deslocamento, essa música é sua mesmo. O deslocamento de sair de um lugar para o outro acabou me trazendo essa facilidade, né? Sim. Muita doideira. Eu não posso falar nada de, tipo, não viver lutos, porque já fiz várias vezes. Eu sou muito boa em suprimir. Como suprimir relações, sentimentos. Eu tenho várias estratégias. É foda, mas assim, eu acho que, tipo, também é o que a gente tem que fazer também o que é possível, né? Não dá pra gente romantizar, não, agora eu vou ficar aqui digerindo isso. Cara, às vezes a vida acontece, tipo, uma dinâmica que enfim, e quando a gente tá sem terapia, então, inclusive, aí também que a gente faz isso, né? Porque não tem psicólogo ali pra ficar futucando a ferida, então a gente age com as possibilidades, com os recursos que a gente tem, né? Então, acho que foi um pouco isso também, né? Nesse período aí. E aí você conseguiu registrar, tipo, essas memórias tanto felizes, né? E de liberdade, como esse encerramento aí. Tipo, tem um encerramentozinho nessa letra. Então, tipo assim, ficou os dois, né? Essa música, ela é feita pra você. Eu tenho certeza disso. Quer entrar na quarta música? Vamos. Qual que é, Rebeca? Essa música maravilhosa que você escolheu. Essa música maravilhosa é Amarelo do Emicida. E, cara, assim, não tinha como eu deixar o Emicida fora, porque hoje, pra mim, ele é meu artista favorito, assim, porque eu acho que pra mim o Emicida é um artista completo, assim, ele não é só cantor, ele não é só músico, ele é um artista, assim. E aí eu acho que ele traz muitas coisas, assim, eu acho que a primeira vez que o Emicida me tocou foi num vídeo do YouTube que eu vi, que eu nunca mais consegui encontrar essa droga desse vídeo, que era ele falando como ele criava músicas, contando a história dele de vida, que às vezes não é a mesma história que a sua, que a minha, mas criava para criar para trazer uma identidade, assim, de tipo, a sua história pode não ser a mesma que a minha, mas você pode se identificar com ela de alguma forma que te toque. E a minha intenção é essa, fazer música para tocar as pessoas nas histórias delas, né? Que a gente volta para aquela história do show lá, que todo mundo se conecta de uma forma intensa, diferente, com a mesma música. Então acho que para mim o Emicida tem essa capacidade incrível, assim, de conectar muitas pessoas a partir de uma história de vida dele. E essa música Amarelo, cara, esse CD que lançou no final de 2019, eu ouvi ele a primeira vez porque a Karine mandou no nosso grupo, e aí eu botei pra ouvir, eu tava na rua, e eu tive que parar de andar, porque eu comecei a chorar ouvindo o CD. Então, tipo assim, ela já tem essa marca em mim, porque ele me tocou na primeira vez que eu ouvi, assim. Porque ele é um rapper, e normalmente, né, você relaciona a música de rap com uma letra pesada, um som pesado, e esse CD ele é todo um chamado de esperança, assim, de, tipo, respira, sabe? De, tipo, cara, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, assim. E sem deixar de ser crítico, né? Tem essa ponderação. E essa música, ela também é uma releitura do Belchior. Novamente Belchior apareceu, que o Emicida, inclusive eu destaquei uma fala do Emicida sobre essa música, e ele fala assim: eu aprendi que o hip hop nos faz mudar um hábito, uma mentalidade, para depois mudar a nossa realidade. Mas no meio desse processo tiveram vários outros músicos
que também contribuíram para eu me tornar mais forte. Aí ele fala da influência do Belchior na vida dele. Então, assim, como que vários tipos musicais, né, ajudam a gente a construir a nossa personalidade, né? De como a gente se identifica com isso e tudo mais. E para mim, ela tem a ver tanto com o momento social que a gente está vivendo, histórico social que a gente está vivendo, que era. Ela foi lançada em 2019 e no ano anterior, que aconteceu, o Bolsonaro foi eleito. Então para mim, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso. Assim, ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Tipo assim, ano passado ele venceu, ele ganhou a eleição, mas esse ano eu preciso resistir, eu preciso lutar contra isso, preciso me levantar. Então a primeira coisa que me vem à cabeça é essa coisa do momento histórico que a gente estava vivendo. Que traz de novo como nossos pais fez lá na ditadura, o conselho do Belchior de dizer, meu filho, se levanta, né? Viver é melhor que sonhar, vamos para frente. E ao mesmo tempo, na minha vida pessoal, ela me bateu porque eu estava desempregada, tinha acabado de viver uma situação extremamente angustiante na minha vida com minha profissão. Eu estava anos no Jornal do Brasil trabalhando como repórter, de repente fiquei sem receber 3 meses de salário, o jornal fechou e aí eu não conseguia emprego de novo, fiquei 5 meses desempregada e não sabia o que ia fazer da vida e eu precisava e não sei o que e tal, e frustração, angústia, caramba, será que jornalismo foi uma escolha certa? Enfim, todo um questionamento sobre a carreira que eu tinha escolhido e o que eu ia fazer com o meu futuro a partir daquilo. Então, pessoalmente, a hora que essa música veio foi exatamente no momento em que eu estava tentando virar essa chave. De falar assim, cara, ano passado eu sofri, mas esse ano eu não vou deixar isso acontecer de novo. Então, ela vem no momento de me dizer, tipo assim, eu preciso mudar, eu preciso reverter isso, porque senão eu vou me entregar para depressão, eu vou me entregar para essa ansiedade, e eu não quero que isso aconteça. Então ela bate numa situação, num momento histórico e também bate num momento pessoal. Até porque o momento pessoal que eu estava vivendo também tinha envolvimento com o momento histórico, porque eu fui repórter de política. Então, eu cobri as eleições de 2018 muito intensamente, tanto que hoje meu projeto de mestrado tem a ver com isso. Então, assim, eu estava totalmente envolvida com as eleições e eu voltava para casa chorando a cada novidade sobre. Então, eu tinha um momento, e vivendo aquilo sem receber o salário, então, tipo assim, tinha uma coisa da profissão, da minha carreira, do momento histórico, eu preciso fazer o meu papel como repórter da forma correta, independente do salário e tudo mais. Tinha um dilema profissional interno que tinha a ver com o momento histórico. Então, essa música ela fala das duas coisas. Ela para mim, ela representa as duas coisas. E ela chegou num momento X, assim, da minha vida que eu estava em busca por virar essa chave. Tipo assim, eu preciso olhar para trás como uma coisa que passou e eu preciso resistir a isso. E eu acho que o Emicida faz isso nessa música o tempo todo, assim, ele só fala de resistência. E aí é isso, assim, ele é completo, assim, ele é perfeito. Eu também gosto muito dessa música. E você trouxe Belchior 2 vezes, né? Eu lembrei do Caio, da gente na viagem lá pro Ceará, e ele falando bastante, né, do Belchior. Eu amo aquela playlist de MPB até hoje que ele indicou, MPB Nordeste. Enfim, eu vou trazer aqui, eu acho que as coisas que eu relacionei aqui podem dialogar bastante com as questões que você trouxe, né? Tanto de política quanto de trabalho.
mas vou trazer primeiro o Corpo Dançante. Eu acho que assim, essa música, como você colocou, tem muito essa questão da resistência, né? E a primeira movimento que eu fiz corporal era tipo assim, girar o ombro e fincar o pé, girar o ombro e fincar o pé. Eu acho que tem essa questão de tipo, cara, tá mexendo comigo, mas eu tô aqui, tá ligado? Tô firme. E aí depois vem a perna, abrindo e fechando, porque tem um movimento como que é quando a Pablo entra, que são umas batucadas assim, e aí tem permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, é um movimento assim, que eu fiquei bem com muita perna nesse movimento. E eu achei engraçado que tem uma parte que eu senti uma batida na melodia, uma batida de filme, como se fosse esses filmes de luta que tem o ringue e tal. E aí eu fiquei fazendo esse movimento, né, de tipo, como se fosse boxeador. E depois que eu lembrei do clipe, que tem isso no clipe, né? E também tem na letra, ele fala em algum momento sobre ringue, só que é mais pra frente. Primeiro ele coloca na melodia essa batida, e aí depois ele fala, né, sobre essa questão do ringue, né? Então essa é uma ideia, né, de estar lutando mesmo ali, né? Ele faz essa associação com o esporte, que é o momento que ele fala que tem sangrado demais. Ele traz essa melodia na composição de uma. Me lembrou, né? Eu não sei qual seria o nome, não sei. Mas, tipo, esses filmes de luta mesmo, essas melodiazinhas que tocam em filmes de luta. E aí tem um momento final que é uma explosão, assim, eu senti, porque é um rap, né? Então, tipo, senti muito movimento de braço nessa hora. E a Ariana falando que quer ser sua amiga, Rebeca. Vamos Eu também ia falar isso. estreitar esses vínculos. A Karine se apaixonou pela Ariana, a Ariana se apaixonou por você. Daqui a pouco, né, vai estar todo mundo junto tomando uma cerveja, a galera que participou dos Sonhos da Caminhada. E quem mais quiser Espero chegar. que sim. E aí, nas sensações e emoções, o que eu tive, assim, eu senti uma ideia de esperança, que foi o que você colocou. Acho que a gente bateu muito nessa música. Esperança, resistência, luta por sobrevivência, né? Não é só tipo viver, tipo tem que lutar para sobreviver. Força. E esse momento assim também do inicial, eu coloquei armadura, assim, porque eu acho que tem um momento assim de fincar, tipo assim, cara, eu tô aqui, tipo, mas eu preciso de uma armadura, né? Porque não dá para ficar aqui de peito aberto livre se vocês estão me atacando pra caralho. Então eu acho que eu fiquei sentindo como se eu estivesse vestindo uma armadura para poder passar por essa música, né? Porque é muita porrada também que ela dá na gente. E aí as partes que eu trouxe da letra foram foram várias, né? Porque a letra é muito boa. Mas eu vou separar aqui só algumas, tá? Pra não ficar perturbando as pessoas. Tanta dor rouba nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. E aí eu achei que dá pra fazer uma relação quando a gente pensa, né? Pensa na gente só pelas nossas dores, né? E eu acho que dá pra fazer uma relação com o que você trouxe, assim, né? Tipo assim, pô, você tava com um problema sério no trabalho, né? Mas e aí, tipo, o que mais existe na sua vida além do trabalho, assim? Eu acho que esse exercício é muito legal de se fazer quando a gente tá passando, né, por uma situação difícil, porque com cuidado, é claro, para não ficar aquela positividade tóxica. Deixa pra lá isso, tem tanta coisa boa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando pra gente não se resumir a uma coisa só, né? E aí eu acho que eles colocam muito isso na letra. Tipo assim, isso aqui, beleza, isso aconteceu, isso aqui é uma cicatriz, é uma coisa que eu tenho, né? Da minha história. Só que não dá pra dizer que eu sou só isso, né? E eu acho que esse movimento que ele coloca nesse trecho, assim. O que resta de nós se a gente ficasse olhando a partir só dessa perspectiva, né, do trauma, assim. E aí eu acho que isso pode ser você pode pensar, tipo, se o trabalho é uma dimensão da minha vida. É uma dimensão forte, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, então o trabalho influencia muito em toda a dinâmica, né, da nossa relação, mas da nossa existência, né? Pela questão financeira, mas quais são as outras coisas, tipo, o que me constitui, minha personalidade, as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, né? E todas essas coisas, assim, esses elementos da nossa vida
fazem uma diferença para a gente se perceber no mundo se a gente ficasse resumindo a um estigma, né? Estou desempregada, né? Que fosse. Mas, sei lá, estou sem namorado, pode ser qualquer outra coisa. Estou, né? Tipo, acho que se estar sem namorado pode até ser uma coisa boa, que foi um exemplo ruim, mas vocês me entenderam. Porque tem gente que caracteriza, né? Tipo assim, eu preciso de um namorado, minha vida tá sem sentido porque eu não namoro, né? E aí por exemplo, colocar isso como um resumo, né, de você, assim. E aí a gente vê o quanto que isso é importante, tipo, quanto que eu considero isso importante, a ponto de, tipo, tá me resumindo dessa maneira, né? E aí o trabalho também, eu acho que a gente acaba dando um peso muito grande, porque é uma coisa que na nossa sociedade é muito... A nossa relação com o trabalho, a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando, né? Da nossa semana, do nosso ano, enfim. E aí, outra coisa, outro trecho que eu trouxe, que eu achei bem legal, é uma brincadeira que ele faz com o tempo. E aí você colocou isso também. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que é uma puta poesia, né? Muito boa. E antes dessa parte, ele coloca assim. Cadê? Eu destaquei tantas coisas que eu tenho que escolher qual que eu destaquei dos que eu destaquei. Para poder dizer. Para poder resumir. Exatamente, isso daqui. E assim, já não posso sofrer mais no ano passado. E eu achei isso uma frase assim, tipo, e assim eu já não posso sofrer mais no ano passado. Uma frase, né, que dá uma brincada com o tempo de novo. Antes dele chegar a falar, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Que eu acho que é, tipo assim, também perceber, além dessa questão de ser ano passado mesmo, né, como você colocou, tipo, ano passado foi a eleição, né, uma dimensão também, eu acho que psicológica mesmo, assim, tipo, da nossa percepção. Foi uma dor tão grande que pode ter acontecido lá no passado, mas ela me impactou tanto que ela até hoje, assim, me faz sofrer. Aí ele fala, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tipo, então, eu lembrei muito de Dark e de uma conversa que eu tive com o Felipe essa semana sobre psicologia, né? Sobre essa relação com o tempo. Que as coisas elas impactam a gente de uma maneira hoje porque a gente não conseguiu dar conta delas no passado, né? Então elas conseguem nos atingir numa dimensão assim. E aí talvez dores que coisas que são muito dolorosas para mim hoje, talvez sejam muito dolorosas para mim hoje, porque foram dolorosas para o meu pai ou para minha mãe também no passado, assim. Então, eu acho que tem. Eu lembro muito quando o Douglas trouxe a questão da traição. E aí eu fiquei assim, nossa, moleque, isso é um tabu pra mim que eu nunca traria. Então, tipo assim, caraca, você consegue trazer. Porque, tipo assim, não é uma dor só minha, sabe? Tipo, tem uma história, tem históricos, assim. E aí eu acho que isso é uma questão também de conhecer as nossas mochilinhas, sabe? Que aí quando a gente sabe, tipo, quais são as coisas que nos impactam de uma maneira forte, a gente consegue ter essa frase assim que ele trouxe, né? E assim já não posso sofrer no ano passado. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tipo, eu entendi que isso está na minha história, eu entendi que isso é uma cicatriz, mas ela não está aberta. A gente conseguiu fechar e ela não me impacta tanto quanto um dia já me impactou, assim. Só dá pra não dizer que não falei de terapia, só dá pra ter noção dessa mochila toda, assim, entendendo muito, né, os caminhos que a gente passou e fazendo essa autorreflexão sobre a nossa história, né? Porque é difícil, é muita coisa. O que você Exatamente. acha? Sim, não, perfeito, é isso, encaixou perfeito, acho que bateu muito mesmo. Essa música é muito incrível, assim, foi o que a Karine falou aí agora, tipo, Belchior é incrível, o MC incrível, juntou os dois, já era. Uhum. E aí, enfim, a parte que eu destaquei aqui foi, tipo, permite que eu fale, não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem devia estar aí.
Então é exatamente isso que você falou, assim, foi o momento de perceber que aquilo não me definia e eu precisava absorver isso, eu precisava introspectar isso, tipo Uhum, assim, cara, isso não me define e eu posso seguir em frente, assim, uhum, eu posso resistir sem isso. É o momento do luto que você passa de, tipo, perdi isso, quem eu sou, né? Que você se pergunta isso. Tipo, eu passei por essa. Inclusive, foi quando eu comecei a terapia. Foi justamente nesse momento que eu estava desempregada e eu estava me sentindo perdido de quem eu era. Então, assim, para você ver como foi forte para mim, a ponto de eu me desvincular de todos os meus preconceitos contra a terapia e ir atrás disso. E hoje em dia eu sou tão militante quanto você, assim. Acho que você é mais. Mas eu também sou super militante da terapia porque é isso, assim, me ajudou a me entender e me redefinir sem olhar para essas cicatrizes e deixar que elas me tomassem conta de quem eu era. Assim. Acho que é isso. uhum. Eu acho que acontece, tipo assim, pelo menos no processo terapêutico, talvez você veja isso também, de tipo assim, da gente achar que as pessoas estão definindo a gente, né? Tipo, na música isso claramente acontece, porque ele tá trazendo também uma questão de preconceito racial, né? Pensando na histórico do Emicida, e também a Pablo falando, então, uma questão de transfobia também. Então, claramente, pessoas externas definindo, né? Um corpo, mas pensando na nossa história aqui agora, né, a gente poderia também tratar de questões íntimas, assim, tipo assim, pô, você com você mesma essa ideia de jornalista, ninguém te impôs, né, que você fosse jornalista, ou tipo assim, você refletir sobre a sua história e pensar, tipo, é isso, né, que eu quero e tal. E aí, tipo, será que eu preciso desistir porque eu né, tô desempregada, tipo, também fica radical também, né? Olhando agora, né? Porque na hora nunca é. É. Sempre é. Mas eu fiquei pensando também nas minhas armaduras quando eu cheguei na terapia, assim, tipo, não sei o que, eu sou professora racional, tá, tipo assim, então é uma parada que, tipo assim, a gente pega pra gente e aí a gente que se define, né? Às vezes também. Tipo, não é não só a sociedade nos define a partir do nosso trabalho, como a gente introjeta isso, assim. E aí, às vezes, fica muito, muito mais profundo do que a gente enxerga, porque às vezes a dinâmica muda, a dinâmica que a gente está, igual você falou, sua referência de família, né? Tipo, era única, e aí depois você foi para outras referências, então a dinâmica às vezes mudou, mas você ainda está trabalhando naquele enraizamento que te colocaram ali, que te definiram num outro círculo, né? E tipo, mas ficou, porque a gente não olhou para aquela dor, né? Então ela ficou ali sendo alvo, passeando por aí, né? Eu acho que isso tem muito a ver. A Tamires escreveu aqui: a sociedade capitalista faz mesmo com que a gente confunda o nosso valor com o trabalho. Nossa. É Cara, muito, exatamente né? isso. Porque a gente passa o tempo todo trabalhando, né? A gente passa muito tempo trabalhando. Então, assim, quem que sou eu se não tô trabalhando, né? Tipo, é uma luta, assim, muito grande, inclusive na minha profissão, né? Na educação física, essa é a brincadeira, esse espaço do brincar, espaço do tempo livre, espaço de lazer. Porque se a gente for parar para olhar, assim, isso é totalmente negligenciado, né? Como a nossa saúde, como todas as outras dimensões que não sejam. O trabalho é super, super romantizado, né? Tipo assim, ai, trabalhando não sei quantas horas, aí, tipo, e aí a galera fica, Uhum. maneiro, tipo, cara, dá uma Total, segurada. totalmente. Enfim, eu acho que é isso, assim, dessa música, né? Ela é maravilhosa. Eu lembrei aqui de uma situação falando de me definir, assim, né? Que aí eu vou me expor aqui rapidinho, mas eu acho que é importante, né? Porque o Emicida nessa letra traz uma questão racial, né? E aí eu olho para situações, por exemplo, minhas, assim, né? Tipo assim, que eu odiava profundamente a minha boca, assim. Passei grande parte da minha vida
odiando a minha boca, assim. E aí, hoje eu vejo, né, o porquê. E é claro, tipo, eu chupava dedo, usei aparelho, então, tipo, não tem nenhuma foto com aparelho porque eu ficava assim. E aí devia ter uns 12, 13 anos, né, porque eu usava aparelho, mas antes disso eu já odiava muito. Pelo tamanho dela, né? Tipo, beiço, beisola, todas essas coisas assim. E aí entender hoje, assim, às vezes de fora vem, né, uma relação de que ela é bonita, que eu acho que é essa coisa que a gente estava falando de se definir, mas, assim, de dentro ainda é difícil o movimento de perceber essa beleza, né? E aí, tipo, a gente pode falar disso, né? Tipo, uma ideia que seria a boca, mas a gente pode falar de cabelo, a gente pode falar, sei lá, de ombro para os homens, ou o corpo, né, de uma maneira geral. E a gente também pode falar de relação com o trabalho, tipo assim, todas essas categorias assim, né, de corpo, de vida, de tão um pouco nessa ideia de que tem dores ali por trás, né, e tem relações ali que podem estar ainda interferindo se a gente não conseguir ressignificar, né? Eu acho que essa letra traz muita coisa, assim, eu vejo muitas questões nessa letra, Sim. mas pra gente não se alongar, né? Eu tô vendo a hora aqui. Como é que você acha que essas músicas elas se relacionam entre si, Rebeca? Essas 4 músicas podem ter um arremate final na sua história? Sim. Bom, primeiro que acho que duas do Belchior diz muito também sobre como esse compositor apareceu assim forte e como compositor, não só como músico, né? Não só como cantor. E eu acho que o Belchior, além de me lembrar o Caio também, como você falou, me lembra a nossa viagem para o Ceará e conhecer a parte do Brasil que pela primeira vez eu estava conhecendo, que é do Nordeste e tudo mais. Eu acho que representa muito o Brasil e assim a nossa cultura. Acho que isso toca muito no que a gente é, no que a gente procura ser, né? E eu acho que, para além da questão da música brasileira, assim, forte, tem a coisa de como essas 4 músicas representam para mim uma virada de chave, assim. Para mim, acho que a palavrinha, a expressão é essa, virada de chave. Porque eu destaquei exatamente isso das 4 músicas, assim. Na primeira, ele fala, eu tive um pouco de areia chutada na minha cara, mas eu sobrevivi. Nós somos campeões. A segunda música fala, viver é melhor que sonhar. A terceira música fala, os dias de cão acabaram. E a quarta música fala, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, quer dizer, todas falam sobre um momento de transformação, que é esse Uhum. momento de você, tipo assim, cara, chega de sofrer por isso, você sofreu, você teve essa cota, agora é hora de seguir em frente. Tipo assim, você teve areia jogada na cara, mas você é uma campeã. Para de viver na fantasia, tá na hora de resistir. Esse é o seu momento, os dias de cão acabaram. Ano passado você sofreu, mas esse ano tá na hora de levantar de novo. Então, quer dizer, tudo é um momento de virada, assim. Então acho que elas representam 4 momentos da minha vida que eu tive essa virada de resistência, assim, para seguir em frente, que é meio que a terapia faz, né? Que a gente trabalha para conquistar na terapia, que é essa coisa de você se perceber e, e se aceitar e Uhum. estar pronta para novos desafios e tudo certo, e a vida segue, feita de caminhos tortuosos mesmo e tudo mais. Recentemente eu fiz um artigo para ser publicado lá no mestrado pela primeira vez. Fiquei felizona de ter estudado e trabalhado nisso e tudo mais, só que eu estava num conflito interno grande com o artigo, de ter escrito e estudado o assunto. E aí levei isso para terapia e falei assim, pô, tô angustiada porque esse assunto é muito pesado, é muito difícil de estudar e eu não sei se eu fiz certo de ter escolhido esse tema e tudo mais. E aí ela virou para mim e falou assim, ué, mas tá tudo bem você se sentir incomodada, é para incomodar mesmo. Não é um assunto fácil, não é um tema fácil. E se você não se sentisse angustiada, é que ia ser estranho.
porque Uhum. você está justamente se provocando a pensar sobre isso. Então, essa provocação, ela faz parte. Você mudar seu ponto de vista sobre as coisas, sobre o mundo, ela vem de uma provocação que é um incômodo. Então, nada vem sem dor. Mudar a cabeça e tentar dialogar e pensar diferente não vem sem dor. O incômodo faz parte do processo, a tristeza faz parte desse processo, então você tem que se permitir estar triste. Então, acho que é um pouco isso que essas 4 músicas representam, assim. Tá tudo bem eu ter passado por isso, tá tudo bem ter sentido essas dores, e aí tá na hora de levantar e reagir sobre elas. Uhum. Cara, você trouxe uma questão muito, muito foda, assim, que elas relacionam mesmo, né? De uma perspectiva de transformação, né? Da sua vida, ou de mudança. Eu acho que todas as mudanças, elas são muito complicadas, assim, porque a gente tem que se movimentar e se organizar para sair da zona, né, de conforto que a gente tinha criado, assim. Então, eu acho que a gente às vezes evita essas mudanças e você trouxe esse movimento de que todas as vezes que você não evitou, tipo assim, não, terminar esse relacionamento, não, vou não sei o que lá, né? Porque, tipo assim, vou tentar, vou romper essas crenças aqui com a minha família, porque isso aqui não tá mais cabendo na lógica do que eu tô vivendo. E todas essas mudanças provocaram em você desconfortos e você, né, teve que lidar com isso, assim. E eu acho que é o convite que a sua psicóloga estava falando, né? Porque de primeira a gente não quer lidar, né? Ou a gente fica evitando a dor, tipo assim, vivendo para evitar a dor, que a gente já teve em uma situação e a gente não quer mais, por isso que eu falei da importância de saber as mochilinhas, né? Que pelo menos a gente sabe onde estão os nossos medos e do que a gente está fugindo quando a gente toma decisões. Mas isso que você falou de como ficar, né? Tipo assim, cara, é realmente triste isso, né? Você tá querendo provocar os outros, mas você não vai se provocar? Tipo, você vai se provocar também, porque é incômodo também, né? E aí eu fiquei muito isso com essa coisa que você falou, que foi isso a psicóloga que disse, né? De que as mudanças vêm através de uma sensação, né? De que tá desconfortável, assim. Eu vejo muito isso acontecendo mais nos homens, né? De, tipo assim, eu queria, tipo assim, melhorar, né? Queria, tipo, diminuir meu machismo e tal, mas não quero que apontem pra mim onde que eu tô sendo machista. Mas eu não quero que tipo assim, fique falando, tipo assim, entendeu? Então, tipo, como é que você vai mudar se você não vai sair dessa zona de conforto, né? Eu lembro muito de uma aula que eu dei quando eu falo disso, e aí eu nem sei se eu já falei isso aqui no Sonhos da Caminhada, que eu já contei tanta essa história que eu já me perdi. Mas teve uma aula que eu dei que era sobre padrão de beleza corporal. E eu não sei se eu já te disse isso, Rebeca, mas aí fica pra galera. E aí eu tava tratando, né, sobre essa questão do corpo, e como que o corpo foi visto em várias épocas, né? Como é que o corpo era visto como belo em maneiras diferentes em cada século e tal. E aí eu fui e comecei a discutir sobre o corpo na atualidade e tal. E aí a forma que eu abordei, que eu levei um documentário, o documentário ele fazia algumas referências gordofóbicas. Ele falava de saúde, falava de relação com o corpo, de preocupação, mas ao mesmo tempo ele era meio gordofóbico. Por exemplo, tinham pessoas gordas fazendo, crianças, né, fazendo atividade física, e aí, tipo assim, todos os exemplos dessas crianças eram, tipo assim, fazendo com maior dificuldade, tipo, mais, não sei o que, sabe? E aí uma aluna foi, e assim, eu não tinha reparado tantos detalhes de o quão gordofóbico o documentário estava sendo. Eu reparei alguns e falei, a gente discute isso quando fechar. A menina levantou o dedo e falou um montão de coisa, né? E a educação física é muito gordofóbica. Então o meu olhar realmente não estava atento para todas essas coisas que ela apontou. E aí eu fiquei assim, porra, caralho, que desconforto, né? Lidar com isso daqui, tipo, as meninas me chamando a atenção de um montão de coisa. Então, assim, tipo, não só de sair do meu lugar de saber, né? De ser a professora que sabe, que tá ensinando alguma coisa, mas, tipo assim, de
trazer um tema que não é necessariamente sobre mim, né? Tipo assim. Então, assim, a menina, no lugar dela, é, de saber mais sobre aquilo, de experimentar, e ela até coloca aqui de sobrevivência, né? Tem nessa última letra sua da amarela, ela fala, se é sobrevivência, então eu vou falar da minha vivência. E a menina foi e colocou. E aí ela fez vários apontamentos muito bacanas, ela me indicou vários YouTubers, e aí eu tô seguindo até hoje. Mas assim, me senti super desconfortável naquele dia. E aí depois eu levei isso pra terapia, né? E ela falou, ué, mas você quer provocar eles, quer tratar sobre gordofobia, que é um tema, né, que assim, a maioria das pessoas são gordofóbicas. Você quer falar disso e você não quer sair dessa zona de conforto? Aí ela fez a mesma coisa que você colocou, assim. Porque eu acho que é a gente perceber que a gente uma hora vai ficar nessa dor, vamos ficar na tristeza, vamos ficar no incômodo e aprender que o corpo não tem que ser, né? Igual você já falou, aproveitando que você falou de trabalho, o corpo não tem que ser produtivo e, tipo, sempre estar, né, dando conta nessa sociedade que a gente, né, vive, que a ideia é essa, dessa lógica de rendimento, né, de capitalista. E aí o corpo parado, né? O corpo sentindo, o corpo incomodado, triste. É muito difícil, né? Eu acho que é Sim. muito difícil mesmo. Pelo menos pra mim. Eu, sim. Não, seu exemplo é perfeito, assim. Me lembrou uma situação também que eu vivi muito tempo atrás na faculdade, no início da faculdade, que eu tinha feito eu acho que eu fiz um textão no Facebook, alguma coisa assim. E nesse texto meu, eu estava sendo bastante, para não dizer um pouco, era bastante machista. E eu estava entrando na faculdade, assim, e aí uma menina da faculdade que viu, enfim, na época, ela era do movimento feminista da UF, e ela, cara, ela me deu uma trava, assim, tipo, ela deu uma lição de moral braba, assim, sobre feminismo. Ela já estava numa discussão, num debate muito mais avançado do que eu, que estava tendo contato com aquilo pela primeira vez. E aí, na época, eu neguei, assim, tipo, falei, me retraí, né, tipo, ah, não vou ouvir isso aí, não sei o que, tal, Uhum. não tem que falar desse jeito comigo, não, e tal. Só que me incomodou, me causou um desconforto. E eu fiquei remoendo aquela trava por muito tempo. Porque assim, cara, como é que isso tá me incomodando desse jeito, gente? Por que tá me incomodando desse jeito? E aí foi quando eu comecei a buscar e entrar em contato com o movimento feminista da UF pela primeira vez, assim. Foi o Uhum. porquê de eu ter ido atrás do feminismo pela primeira vez. E aí, cara, anos depois de eu já ter me formado e tudo mais, teve um dia que era Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e aí tava tendo um movimento nas redes sociais de você dizer para uma mulher, amiga, ou enfim, alguma conhecida sua, do porquê que ela foi importante para você sobre o tema feminismo, assim, de, tipo, chega para sua amiga e fala que ela mudou a sua perspectiva, ou então que ela Uhum. te deu forças pro feminismo e tal. E aí eu, não sei, estava sensível aquele dia e resolvi mandar uma mensagem para essa menina que tinha me provocado anos atrás. E eu nunca mais tive contato. Uhum. E aí, cara, ela me mandou mensagem depois falando assim, caraca, eu tô chorando aqui com essa mensagem sua, tipo, que eu Uhum. agradeci a ela, eu falei assim, cara, obrigada por ter me provocado naquele primeiro momento, porque foi você quem me impulsionou pela primeira vez para procurar sobre isso. Então, você tem um papel importantíssimo para mim nesse assunto. Sim. Gostaria que você soubesse disso e tudo mais. Uhum. E aí ela, caramba, que foda, que não sei o que e tal. Ela até pediu desculpa. Ela falou assim, pô, naquela época Uhum. eu devia ter usado mais a sororidade, devia ter tentado Uhum. conversar mais de boa contigo e tudo mais, mas que bom que funcionou da maneira certa e tudo mais. Então, Também tem assim, isso, o jeito de falar, né? Isso faz sim. diferença. Mas assim, Porque funcionou. E aí, fala. não, não, eu ia falar que, tipo assim, é igual essa situação que você falou dos seus familiares, né? Tipo assim, a forma que a gente chega na pessoa que pensa diferente
por mais que a gente ache que a gente está coberto de razão, né? Se a gente chegar, tipo, no ataque, a pessoa vai levantar a defesa, né? Se a gente chegar, pô, tal, não sei o quê, mas e aí? E tal. Já dá uma diferença, eu acho, que pra gente ser escutado, né? Pra gente realmente fazer um diálogo, não fazer uma briga, Sim. enfim. Não, mas enfim, me lembrou essa situação porque foi exatamente isso que aconteceu agora, que eu compartilhei com a minha terapeuta e veio a minha psicóloga falando no meu Uhum. ouvido de novo, assim, tipo, cara, o incômodo é pra acontecer mesmo, tipo assim, o propósito é esse, é incomodar, então tá tudo certo, assim, tem que aceitar, Uhum. né? A gente, Uhum. a gente tenta, a primeira reação é se bloquear para esse incômodo. Tipo, ninguém, todo mundo fala de fazer autocrítica e ser crítico e ter opinião e etc, mas ninguém quer receber crítica, né? Ninguém quer ouvir crítica. A primeira Uhum. reação nossa é sempre tipo, ô, o que você tá falando? Uhum. Então É. eu acho que esse processo é difícil mesmo, e eu acho que foi exatamente por ser difícil e por ser um processo doloroso, trabalhoso, que foi marcante para mim e foi que essas 4 músicas trouxeram, assim, Uhum. fechando o raciocínio da coisa, eu acho que é isso, assim, era um momento de incômodo em que eu estava me percebendo e tendo coragem para reagir e me transformar a partir disso. Sim, sim. Eu tô nesse movimento quase toda semana, porque eu não me permito ficar incomodada, mas aí eu levo pra terapia porque eu sei que ela vai fazer uma dinâmica pra eu sentir aquele incômodo e, tipo assim, digerir aquilo e tal. E aí ela sempre fala que o nosso automático meu automático é não querer sentir, eu acho que de muita gente, porque a gente meio que fica sem chão, assim, a gente não sabe onde se sustentar na dor, assim, na tristeza, né? Tipo, a gente não aprendeu a se acolher, a gente não aprendeu a se aceitar, né? Ter esse cuidado, essa fala amorosa com nós mesmos. A gente fala com a gente, tipo, como um carrasco, né? O Douglas gosta de falar disso no grupo. Então, pô, se você tá sofrendo, vai ver, caraca, tá vendo como é que você é? Ridícula, olha como é que você tá. Então, tipo assim, pô, se você vai ficar triste pra receber esporro, então você não fica, né? Então, tipo assim, É, eu acho que desenvolver essa fada amorosa que a minha amiga Letícia psicóloga ela fala, tipo assim, interna, para nossa voz interna virar, sair de um carrasco e virar uma fada amorosa, se a gente conseguir desenvolver isso, a gente consegue ficar na tristeza. Eu ainda não desenvolvi, eu só consigo fazer isso na é, terapia. Sozinha eu fico me martirizando. Então, tipo assim, mas eu pelo menos levo pra ela, porque antes eu nem levava pra ela a tristeza. Eu falava, deixa isso pra lá aqui sozinho, acontece alguma coisa que, né? Mas agora eu levo e, tipo assim, essa parada da boca e outras questões eu levo assim, aí ela cria essa dinâmica e eu vou tentando construir esse enredo da fada sensata, da fada amorosa. E eu acho que é isso, né? Quando a gente conseguir se tratar com um carinho, assim, internamente, a gente consegue ficar mais nessa tristeza e ficar mais nessa dor. E perceber, como você falou, né, o quanto que isso é revolucionário, o quanto que isso traz novas perspectivas até depois desse desconforto que a gente estava fugindo tanto de sentir. é isso. Perfeito. Fechamos? Fechamos! Obrigada, Rebeca, por essa conversa maravilhosa. Eu adorei. Obrigada. Não, Essas eu que agradeço. músicas também. Essa, Experiência essa maravilhosa. É muito legal, né? Essa a terceira música, eu gostei muito assim. Eu acho que eu vou colocar ela nas minhas playlists pra ficar. Além de lembrando de você, né? Por causa depois que a pessoa vem aqui, quando eu ouço a música, eu fico lembrando da Já pessoa. era. É, Imagino. mas, além de lembrar de você, eu acho que essa energia, tipo, corporal muito foda, assim. Muito boa. Dá uma disposição. Eu tenho uma playlist só de músicas, assim, mais pra dar disposição. E essa aí vai entrar com certeza. Eu adorei. Esse foi um presentinho. Uma percepção da Elis Regina com a memória de Rebeca e Rian em Guapi também foi maravilhoso. Lembrança do Daniel na primeira música. E essa última música que é incrível. Vocês deu pra perceber, né? Que eu falei meia hora sobre ela. Nossa, é maravilhosa. Mas ela é mesmo tudo isso. Então, muito obrigada, meu bem.
Gente, para quem está aí pela Obrigada. primeira vez, essa conversa vai ser transformada num podcast que eu vou editar muito mais bonitinho, tirando o início e o fim e as confusões que ficam de fala. E aí, quem quiser assistir, eu vou compartilhar depois. Ai, olha só, a Ariana falando que Ai, maravilhoso. esse podcast vai ser um dos meus favoritos. Ah, é? Vamos tirar aquela foto que Ai, você fica embaixo e eu fico em cima, assim. calma aí. Hum, acho que precisamos de um nariz, agora sim. Alguém tira, por favor? Olha, essa ficou perfeita, hein? A gente tá meio torta, mas. Agora sim. No caixinho. Foi? Foi? Acho que foi. Alguém tira. A minha mãe é profissional nisso, ela sempre tira e me manda o print. Então tá. Obrigada, Rebeca. Obrigada, obrigada mesmo. Arrasou. Arrasou. Beijo. Beijo. Beijo.